Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade à nossa disciplina da área de reprodução e obstetrícia. Vamos falar um pouquinho de gestação, fisiologia pré-natal e parto. Galera, o que eu quero comentar com vocês, o que eu acabo falando para os estagiários que vêm aqui na central e ficam um período aqui, que nós não podemos pensar em ser transferidores de bolinhas, tá? Ou seja, a gente sincroniza uma doadora, faz essa doadora da embrião ou emprenha a égua, transferimos numa receptora e esquecemos a receptora, acha que ela vai parir depois que efetivou o embrião e que tudo vai ser um mar de rosas. Não, precisamos ter muito bem esclarecidos na nossa cabeça o que? Os cuidados pós-transferência de embrião, ou seja, pensar numa gestação adequada, numa fisiologia pré-natal e principalmente depois o que? No parto. E não para só por aí, né? O nascimento do potro, os cuidados do potro recém-nascido, os cuidados no potro quando está mamando, né? A desmama, a vida dele de ano, de sobre ano, de atleta para ou virar um atleta garanhão, virar um reprodutor, ou uma matriz virar uma reprodutora. Enfim, a vida completa desse animal a gente tem que tomar cuidado, desde que a gente está fazendo esse embriãozinho até que esse animal venha a ficar velhinho. Bem, os animais domésticos eles são vivíparos, né? E completam seu desenvolvimento embrionário no interior do útero. Esse período de desenvolvimento intrauterino é chamado de prenhez ou gestação. Está relacionado com o que, galera? O que vocês imaginam que está relacionado essa prenhez? Com o que? A nutrição do feto em desenvolvimento, adaptações maternas. E esse período de gestação difere de uma espécie para outra, né? Podemos ver em dias aí, ó, bovinos, em média, 278 dias, os búfalos 310, os ovinos 148, caprinos 150, suínos 114 e equinos 335 dias em média. Então, esse período de gestação é o intervalo que vai do acasalamento fértil até o parto e é determinado geneticamente, mas pode ser modificado por fatores maternos, fetais, genéticos e ambientais, né? Vamos pensar em fatores ambientais aí, o que pode diminuir ou aumentar esse período gestacional. Vamos pensar, ó, o calor, né? O calor aí, um estresse térmico pode antecipar esse parto. Fatores genéticos, vamos pensar aí, genéticos, vamos pensar no acasalamento de de uma égua com um cavalo, 335 dias em média, né? 11 meses, mas já difere de um jumento para égua, né? Fatores maternos, vamos pensar aí, eu dei um exemplo de fator materno, mãe, potrancas, né? Novilhas novas. Será que a tendência dessas novilhas novas é parir no mesmo período do que uma égua experiente, de uma vaca experiente, né? Fetais, o número de fetos, né? Animais gêmeos, múltiplos, uma ninhada aí, será que é o período gestacional difere, não difere? Vamos estar comentando de acordo com a aula aí. Olha lá, pensando na gestação, vamos lá, fatores maternos, olha lá. Como eu falei no slide anterior, a idade da mãe influencia a duração da prenhez conforme a espécie. Olha um exemplo aí, ó. Por exemplo, o período de gestação nas ovelhas se prolonga por cerca de 2 dias em animais com mais de 8 anos. Novilhas jovens têm período de gestação mais curto que as mais velhas. Vamos dando sequência aí aos fatores que influenciam o período gestacional. Vamos pensar nos fatores fetais agora. Olha lá, a duração da gestação é inversamente proporcional ao tamanho da ninhada, exceto nos suínos. Fetos múltiplos encurtam esse período de gestação. E vamos dar um outro exemplo aí, ó. Fetos bovinos gêmeos nascem de 3 a 6 dias mais cedo do que os fetos únicos. Então, para vocês verem como o fator fetal interfere prolongando ou encurtando o período gestacional.
A interação entre o tamanho do feto e da placenta também é um motivo para influenciar o período de gestação nos equinos. O sexo do feto também influencia na duração da gestação. Pensando agora no que pode influenciar o período gestacional, vamos pensar também agora em fatores genéticos. Olha lá, ó, jumento com a égua, cavalo com a jumenta e a transferência de embriões em bovinos, né? São fatores que interferem aí o período gestacional, né? Alguém sabe me dizer o cavalo e a jumenta como que chama esse produto? No meio dos equídeos? Bardoto, né? O acasalamento do jumento com a égua pode vir a dar o quê? Uma mula ou um burro. Outros fatores que interferem no período gestacional, vamos pensar no que? Fatores ambientais. A estação do ano pode sim influenciar o período de gestação. Potrancas que emprenham lá, no final do verão e outono têm um período de gestação mais curto do que aquelas que emprenham na primavera. Éguas muito bem nutridas. Se a gente der uma olhadinha aí nesse quadrinho aí, nessa figura, ó, variações na duração da gestação, olha lá. Fator materno, idade da mãe. Fatores fetais, olha lá, tamanho da ninhada, sexo do feto, funções hipofisárias e adrenais. Vamos pensar em relações ao hormônio. Fatores genéticos, olha lá, espécie, raça, genótipo fetal. E fatores ambientais, olha lá, ó, que a gente está comentando agora, nutrição, temperatura e estação do ano. Pensando agora um pouquinho, já falamos da gestação, agora vamos pensar na fisiologia materna da gestação, em relação ao reconhecimento materno dessa gestação. O contato entre o embrião em desenvolvimento e a mãe leva o concepto a influenciar a fisiologia materna por meio de mecanismos o quê? Endócrinos. O blastocisto, antes de se ligar ao endométrio, secreta substâncias que prolongam o período de vida útil do corpo lúteo, além do ciclo estral. Corpo lúteo aqui, que igual caiu na nossa prova, qual que é a função do corpo lúteo? O que ele secreta? Progesterona, hormônio esse o que de fundamental importância para que mantenha-se o que? A gestação. Algumas espécies dependentes de corpo lúteo, outras dependentes do que? A placenta produzirá o que? A progesterona suficiente para manter essa gestação. Mudanças em órgãos reprodutivos, olha lá, ó. Mudanças vulvares e vaginais. Então vamos ver que o tempo em que aparecem essas mudanças. Olha lá, ó. Metade final da gestação, a vulva fica o quê? Demaciada e vascularizada. Mucosa vaginal de pálida seca torna-se demaciada e flexível. Cérvix, vamos pensar na cérvix. Durante a gestação, o feto é mantido dentro do útero pela forte constrição da cérvix. Ou seja, o que isso significa? Que a cérvix não pode estar aberta. A cérvix, ela tem que estar o quê? Fechada para assegurar o quê? Proteção àquele ambiente uterino, protegendo o produto ali dentro. Né? Então a tendência é que esteja aberta ou fechada? Com certeza fechada nesse período, né? Principalmente num período com alta taxa do que? Progesterona. O canal cervical é selado com um muco de alta viscosidade. Continuando aí a mudança nos órgãos reprodutivos, alterações uterinas, podemos observar alterações no útero. O útero o que? Sofre aumento gradativo para acompanhar o que? O crescimento do feto, né? Alterações no ovário. Durante a gestação, o corpo lúteo cíclico permanece suprimindo o ciclo estral, ou seja, o corpo lúteo produzindo progesterona. Ligamentos pélvicos. O relaxamento dos ligamentos pélvicos ocorre gradualmente durante o desenvolvimento da gestação, através do que? De hormônios como a relaxina e estrógenos. Vamos pensar em hormônios da gestação. Gente, como eu sempre falo para vocês, quem quer mexer com reprodução tem que estar muito bem na cabeça a parte de hormônios, tá? Os tipos de hormônio, quais hormônios, a função de cada hormônio, tem que ter muito isso na cabeça. Então, ó, pensando na progesterona. Progesterona é essa hormônio que é essencial para manter o que? Gestação. Hormônio fundamental lá para a manutenção da gestação, secreção pela placenta e pelo corpo lúteo. Olá, estrógenos. Existe diferença entre as espécies quanto à excreção urinária de estrógenos. Vamos pensar no outro hormônio aí, ó, de tamanho importante, o ECG, gonadotrofina coriônica equina, né? Pelos cálices endometriais. Vamos relembrando aí.
Olha lá algumas imagens que eu ranquei do livro. A primeira imagem aí, a placenta, corpo lúteo e útero. Alguns animais que a placenta produz quantidades significativas de progesterona e algumas espécies que são dependentes de corpo lúteo para produzir essa progesterona. Então, a vaca, porca e cabra, e égua e ovelha. Placenta, gente, um órgão aí de extrema importância que muitos veterinários não dão muita atenção, tá? A placenta pode te dizer muito, muito, muito sobre o período gestacional desse animal, muito, né? Muitas pessoas acabam não avaliando a placenta, é uma estrutura de tamanha importância. Qual que é a função da placenta, gente? O que vocês imaginam que a placenta tem por finalidade, função ali? Muitas, né? Então, ó, entre elas, passagem de nutrientes do organismo materno através da placenta é uma justa posição, ou seja, uma fusão das membranas fetais com o endométrio, que permite o quê? Trocas fisiológicas entre a mãe e o feto. O tamanho e a função da placenta mudam continuamente durante a prenhez. Então vocês têm que pensar que o feto ali ele está protegido, né, pela placenta, e a placenta ela tem como finalidade inúmeras funções, né? Inúmeras. Entre elas, ó, realiza funções que substituem o trato gastrointestinal, pulmões, os rins, o fígado e as glândulas endócrinas do feto. Ela separa o organismo materno do fetal, assegurando o desenvolvimento do feto isoladamente. O sangue da mãe e do feto nunca entram em contato direto. As duas circulações são muito próximas na união do córeo com o endométrio para permitir a passagem de nutrientes e do oxigênio do sangue materno para o fetal e de resíduos na direção oposta. Funções da placenta, continuando, gases, troca de gases, nutrientes, a placenta favorece o transporte de açúcares, aminoácidos, vitaminas e minerais para o feto. O transporte baseia-se no fluxo da mãe para o feto, ou na direção oposta, devido à diferença de concentração de nutrientes. As imagens aí, podendo mostrar mais um pouquinho a função que a placenta realiza, né? Então, respiração, digestão, excreção, hormônios. E podemos ver a diferença de placenta das espécies. Olha lá, ó. A égua, uma placenta difusa, a porca, uma placenta difusa, cão e gato, uma placenta zonária, né? Uma placenta cotiledonária, vaca, cabra e ovelha, e o homem e o macaco, uma placenta discoide. O desenvolvimento pré-natal dos animais domésticos pode ser dividido em dois períodos principais, o período embrionário e o período fetal. Nutrição e metabolismo fetal. O embrião é nutrido pelo fluido de quem? Do endométrio, ou seja, fluido endometrial. O feto já, né? Vamos pensar no feto. O feto recebe nutriente da mãe através da placenta, ou seja, glicose, carboidrato e proteínas. O crescimento, vamos pensar agora no crescimento fetal, né? Fatores que influenciam no crescimento fetal: genético, né? A espécie, a raça, o tamanho da ninhada, o genótipo, o ambiente, né? A mãe, nutrição, em relação à placenta, o fluxo sanguíneo, né? E os hormônios, tireoide, insulina, hormônio do crescimento. Fisiologia fetal, continuando aí, ó. Circulação fetal. A circulação fetal é semelhante à do adulto, a não ser pela oxigenação do sangue que ocorre na placenta e não nos pulmões. O ducto venoso desvia a maior parte do sangue da veia umbilical para a veia cava, caudal, evitando sua passagem pelo fígado e o seu metabolismo. Partindo agora para o lado do parto, né? É o processo fisiológico pelo qual o útero elimina o feto e a placenta do organismo materno. Vamos pensar aí nos sinais de proximidade do parto. Então, mudanças nos ligamentos pélvicos, alongamento e edema vulvar e atividade mamária, preparo do ninho, né? Isolamento do rebanho nos bovinos. Então, assim, vocês precisam ter esse conhecimento assim na sua prática do dia a dia, né? Os bovinos, a tendência é que eles andem sempre no rebanho juntos, né? Então, uma vaca prenha, a tendência é o quê? Ela acaba se isolando, então é nítido. As éguas, algumas éguas, elas não são madrinhadas com outras, elas já são isoladas, então isso interfere um pouquinho.
Mas assim, umas evidências muito grandes que a égua pode estar perto do parto é o que? O úbere, né? O gotejamento do leite, a vulva, né? A égua fica inquieta, ela tem sinais de deitar, de cavucar o chão, né? E assim, a tendência é que esse animal realmente, galera, é um índice muito grande de éguas que parem à noite, né? Por ela ser uma caça, né? A tendência é que esse animal venha a dar à luz à noite. O parto ele é iniciado pelo feto e completado por uma série de fatores endócrinos, neuronais e mecânicos. O que acontece? Uma queda na diminuição da progesterona e um aumento na concentração de estrógeno, né? Hoje nós sabemos, né, que a progesterona ela bloqueia as contrações do miométrio, né? E o estrógeno faz com que aumente o que? Uma contratibilidade espontânea do miométrio. A produção de progesterona pela placenta bloqueia o miométrio, sendo que o declínio da progesterona materna é pré-requisito para que o que? Ocorra uma dilatação dessa cérvix e o início de uma atividade miometrial associada ao trabalho de parto. A diminuição de progesterona é induzida pela elevação de cortisol fetal durante os estágios finais da gestação. O mecanismo após a liberação do cortisol difere entre as espécies, dependendo da fonte de progesterona que mantém a gestação. Nas espécies corpo lúteo dependentes, o cortisol, além de síntese de estrógeno, causa a liberação de prostaglandina do endométrio, que em contrapartida provoca o que? A regressão do corpo lúteo. Liberação de ocitocina. Qual que é a função da ocitocina, galera? Contração de musculatura lisa, né? Liberação de prostaglandina, que também ajuda a estimular as contrações do miométrio, induz a luteólise, levando à queda de concentrações de progesterona. Ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Corticoides fetais provocam o quê? Que nem explicado anteriormente, a queda dessa progesterona, que eleva o E2, que é o estrógeno, e lhe causa o quê? A liberação de prostaglandina. Pensando no mecanismo materno, a contribuição materna, embora menos marcante que a fetal, é claramente evidente na hora do parto. Olha lá o que a gente estava comentando anteriormente. Éguas têm a tendência a darem à luz à noite. Ansiedade, estresse ou medo prolongam o parto em muitas espécies, levando à diminuição nas contrações do endométrio induzida por liberação de quem? De epinefrina. Rotinas de manejo como alimentação também podem influenciar a hora do parto. Galera, lembra que eu comentei com vocês em umas aulas anteriores que a tendência é que no terço final da gestação ocorra um maior desenvolvimento do feto, né? E a tendência é que você leve essa égua no terço final, com 7 a 8 meses, para um piquete que a gente chama de piquete maternidade, para esse animal que mantenha ali no local imunidade, cria anticorpos naquele local. É bem isso, gente. Então, nesse período, claro que nos outros também, mas tem a tendência de não causar um estresse no animal. Tentem sempre manter um capim de qualidade, água de qualidade, um sal à vontade, ração de boa procedência. O tratador manter os horários sempre corretos, não ficar invertendo horário, tratando cada hora num horário, sabe? Não manter a aglomeração desses animais, né? Para não ocorrer briga, estresse e não vir a abortar por mau manejo da propriedade, tá? Então se atentem muito a isso. Então conclui-se o quê? Que o feto determina o dia do parto enquanto a mãe decide a hora. Em relação à mecânica do parto, o que precisamos ter em mente? O que? Habilidade no útero em ter contração e capacidade da cérvix do que? De dilatação. Contração, vamos pensar, o miométrio está sob a influência da progesterona, que assegura um ambiente propício para o desenvolvimento do feto. Contrações miometriais de baixa amplitude e frequência ocorrem durante a maior parte da gestação. Em relação dando continuidade à mecânica do parto, né? Passa do que o útero troca o domínio da progesterona e passa para o estágio de quê? De dominância do estrógeno, né? A musculatura lisa uterina sai do seu estado de relaxamento para o estado de atividade. Esses dois caminhos eles atuam em conjunto, iniciando intensas contrações miometriais, levando à dilatação da cérvix e à expulsão do feto.
A dilatação cervical se dá mais pelas mudanças físicas do colágeno cervical do que pelo aumento da pressão intrauterina. O amolecimento da cérvix depende de hormônios, né, e pode ser influenciado por níveis aumentados de estrógeno, secreção de relaxina e prostaglandinas no início do parto. O trabalho de parto começa com contrações uterinas regulares, acompanhadas pela dilatação progressiva da cérvix. Então, podemos dividir o estágio do parto em 3 etapas: a dilatação da cérvix, a expulsão do feto e a expulsão das membranas. Vamos pensar agora na resposta ao nascimento. O feto, que depende da placenta para respiração, nutrição e excreção, precisa de adaptações fisiológicas para a vida extrauterina, pois a expulsão da placenta priva o neonato da fonte de energia e oxigênio e calor. Então vocês imaginem o desespero do potrinho ou do bezerrinho logo ao nascer, porque ele estava envolto na placenta, no ambiente uterino, que o protegia de adversidades, né? Então, a respiração, excreção, né? Circulação, né? Tudo era dependente de quem? Da placenta. E agora, uma vez que ele está no ambiente externo, ele precisa do quê? Das próprias forças para poder sobreviver nesse ambiente. As respostas ao nascimento desse animal: maturação dos órgãos fetais, então maturação pulmonar. A expansão pulmonar é facilitada pela secreção de material surfactante, que reduz a tensão superficial dentro dos alvéolos. Produção de glicose a partir das reservas de glicogênio e da gliconeogênese, para fornecer suprimento energético do neonato até que a amamentação seja estabelecida. Em relação à resposta ao nascimento, né, maturação de órgãos fetais, né, então aumento na produção de catecolaminas para aumentar a taxa metabólica e manter a temperatura corpórea em ambientes mais frios, alterações cardiovasculares, né, fechamento do ducto arterioso e fechamento do forame oval. Vamos pensar no estado imunológico agora. Durante a vida pré-natal, o feto sintetiza pouco ou nenhum anticorpo. Ele pode adquirir anticorpos da mãe, ou enquanto está no útero, ou receber através de amamentação. As imunoglobulinas são transferidas para o recém-nascido por meio de colostro, sendo o intestino permeável a elas por um período de 24 a 36 horas após o nascimento. Algumas espécies, igual dito em aulas anteriores, são dependentes já de imediato de se amamentar do colostro por causa da transferência de imunidade através dos anticorpos pelo leite, né? Então, se atentem a isso. Puerpério, galera. Puerpério é o período pós-parto que é definido como o período que se estende desde o nascimento até o organismo materno retorne a condições normais de não prenhe. Éguas e vacas são cobertas precocemente, a gente chama nas éguas de cio do potro. Então, uma definição melhor seria, o intervalo entre o parto e a ocorrência do primeiro cio em que possa ocorrer nova prenhez. Involução uterina é a restauração do útero ao seu tamanho normal. Isso depende de contrações do miométrio, limpeza uterina, ou seja, eliminação dos agentes bacterianos e regeneração do endométrio. Então, eu pego muitos animais muitas fêmeas e acabo parindo e eu acabo inseminando no cio do potro, que tem a tendência a ser do 8º, 7º, a 11º dia pós-parição. E está muito grande, gente. O útero, o canal cervical está bem aberto. Então, está ocorrendo o quê? A involução uterina, As condições estéreis do útero que prevalecem durante a gestação são rompidas no parto. Tanto bactérias patogênicas como não patogênicas penetram pela cérvix dilatada. Aí você tem que pensar também que a imunidade dessa fêmea cai, por causa que ela passa pelo estresse do parto. O útero após o parto depende de 3 processos de reparação para se preparar para a próxima prenhez. Mecanismos de limpeza com a migração de linfócitos, uma maciça liberação da prostaglandina durante as 2 primeiras semanas pós-parto, levando à contração do miométrio e à eliminação dos líquidos e restos de tecidos do útero. E o estágio de estrógeno, secretado pelos ovários antes da primeira ovulação, torna o útero mais resistente às infecções. Em relação ao reaparecimento dos ciclos estrais, como eu comentei anteriormente com vocês, eu gosto muito do cio do potro.
É um cio fisiológico que tem a tendência, depois de 7 dias de parição dessa fêmea, apresentar esse cio, né? Eu gosto muito de estar trabalhando nesse período. O reaparecimento do ciclo estral tem recebido atenção considerável nos bovinos por causa do objetivo de produzir um bezerro por ano. Essa é a tendência hoje, principalmente bovino cultura de leite, é produzir um bezerro ao ano, né? Então não pode perder tempo. Porcas apresentam um cio anovulatórios 3 a 5 dias após ter parido. A retirada dos leitões ou desmame a qualquer hora induzem estro e ovulação dentro de 3 a 5 dias. Isso é muito interessante.